Você já viu? O sinal oculto no Apocalipse que ninguém explica. O mistério que ninguém quer ler. O mistério que ninguém quer ler começa exatamente onde o olhar superficial costuma parar. A maioria das pessoas, quando abre o livro do Apocalipse, vê apenas imagens fortes e perturbadoras, lê sobre bestas, dragões, catástrofes e julgamento, e rapidamente sente medo, desconforto ou até mesmo rejeição. Muitos decidem que não vale a pena se aprofundar, e assim fecham as páginas antes mesmo de permitir que o Espírito revele o verdadeiro tesouro escondido. Mas o Apocalipse não é apenas um livro sobre destruição, é um livro sobre revelação. E dentro dele existe um detalhe oculto, silencioso, que não chama a atenção de imediato, mas que tem poder de mudar completamente a forma como compreendemos não só o fim, mas também o presente da nossa jornada com Deus. Esse é o mistério que ninguém quer ler. Não porque esteja inacessível, mas porque exige disposição para ir além da leitura comum, além da interpretação rasa, além do medo que paralisa. O que torna esse detalhe tão singular é justamente o fato de estar ali diante de todos e, ao mesmo tempo, permanecer invisível para muitos. É como uma pérola enterrada na areia. Quem passa distraído não percebe, mas quem se ajoelha para buscar encontra algo de valor incalculável. O Apocalipse foi escrito para despertar esse tipo de busca, para separar o olhar apressado do olhar atento, para distinguir aqueles que querem apenas satisfazer curiosidade daqueles que desejam ouvir a voz de Deus em cada palavra. E esse mistério não é apenas uma informação adicional, é uma chave que ilumina todo o restante. É uma linha de revelação que conecta as profecias antigas com a realidade atual, trazendo clareza para um tempo em que as vozes do mundo tentam confundir e enfraquecer a fé. Muitos leitores se contentam com interpretações prontas, repetindo discursos que já ouviram, sem nunca questionar se aquilo realmente expressa toda a riqueza do texto. É por isso que esse detalhe permanece tão escondido. Não porque Deus tenha fechado os olhos da humanidade, mas porque as pessoas escolheram seguir o caminho mais fácil, aceitar explicações comuns, sem questionar, sem buscar em oração, sem se abrir para o Espírito Santo. O mistério que ninguém quer ler é aquele que exige entrega, exige quebrantamento, exige reconhecer que a revelação não nasce do esforço humano, mas da intimidade com Deus. Ler o Apocalipse com o coração fechado é como olhar para um vitral de igreja por fora. Você vê apenas sombras, mas quando entra, a luz revela cores e formas que antes estavam escondidas. Assim, é esse sinal oculto, ele só se mostra a quem decide entrar, a quem se coloca diante da luz da presença divina. A razão pela qual muitos não se aventuram nesse mistério é simples. Ele confronta. Ele não alimenta apenas a curiosidade sobre o futuro, mas toca a vida no presente. Esse detalhe oculto não está ali para satisfazer especulações sobre datas e acontecimentos, mas para chamar cada pessoa a uma postura espiritual. É por isso que gera resistência, porque o ser humano prefere controlar o conhecimento, prefere domesticar a mensagem. Mas Deus quis que o Apocalipse fosse um convite à transformação, e não apenas um enigma para decifrar. Esse mistério tem o poder de expor medos, desafiar crenças superficiais e apontar a necessidade de uma fé viva, e essa é a razão pela qual tantos evitam mergulhar nele. Entretanto, o próprio fato de algo estar escondido não significa inacessibilidade, significa valor. Jesus mesmo disse que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, e o Apocalipse segue esse mesmo padrão. Suas páginas guardam algo que só será revelado a quem procura com todo o coração. O mistério que ninguém quer ler é a lembrança de que a palavra de Deus não pode ser explorada apenas como teoria, mas vivida como revelação.
Quando você começa a olhar o texto não como um quebra-cabeça intelectual, mas como uma carta viva que clama pelo seu espírito, esse detalhe começa a surgir silencioso, mas transformador. O ponto central é que Deus não escondeu esse sinal para nos afastar, mas para nos atrair. O oculto serve como convite, não como barreira. É como uma voz suave que só pode ser ouvida quando você silencia o barulho ao redor. E é justamente isso que faz desse mistério algo tão precioso. Ele não se revela a todos, mas apenas àqueles que decidem parar, refletir, orar, buscar. E ao fazer isso, a leitura do Apocalipse deixa de ser apenas sobre o fim do mundo e passa a ser sobre o início de um entendimento mais profundo da presença de Deus na história humana e na sua própria vida. Se tantos passam por essas páginas sem enxergar, é porque não compreenderam que a revelação não é sobre terror, mas sobre esperança. O mistério que ninguém quer ler não é uma mensagem de medo, é um chamado de amor. Está ali para lembrar que Deus continua falando mesmo nos momentos mais sombrios, que Ele continua revelando sinais para aqueles que estão atentos. E quando você aceita esse convite, descobre que aquilo que parecia distante se torna pessoal, que aquilo que parecia oculto se torna luz, que aquilo que parecia enigma se torna revelação que aquece e transforma o coração. O mistério que ninguém quer ler está diante de você. Ele não vai se impor, não vai gritar, mas vai se revelar se você se abrir. A partir daqui, começamos uma jornada em que cada parte do Apocalipse será vista com novos olhos. Cada silêncio, cada símbolo, cada palavra, como um eco da voz de Deus, chamando a humanidade a despertar. Esse é o início de um caminho que não fala apenas de futuro distante, mas da vida que você precisa viver hoje. O silêncio entre as linhas. O silêncio entre as linhas do Apocalipse é talvez uma das dimensões mais esquecidas da revelação. Todos olham para o que está escrito em voz alta, para as imagens grandiosas que saltam aos olhos, para as trombetas, os trovões, os dragões, mas poucos se detêm no espaço que existe entre essas descrições, no intervalo carregado de mistério que não se revela em palavras, mas em ausência. Esse silêncio não é vazio, não é acaso, ele é intencional. Ele representa a pausa de Deus, o intervalo da profecia em que a mente humana se perde, mas o espírito é chamado a ouvir. Quantas vezes passamos correndo pelas páginas sagradas sem perceber que o que não foi dito pode ser tão poderoso quanto aquilo que está escrito em letras vivas? O silêncio entre as linhas é um convite para o discernimento, uma porta aberta para quem deseja enxergar além da superfície. Imagine uma música que, de repente, para por um segundo antes de explodir em melodia. Esse segundo de silêncio carrega mais expectativa e poder do que a própria nota que vem depois. Assim é o Apocalipse. Entre um símbolo e outro, entre uma visão e outra, existe uma pausa que nos obriga a refletir. Esse silêncio não é ausência de revelação, é espaço para que o Espírito Santo fale de maneira pessoal, direta, única. É como se Deus deixasse entrelinhas em branco para que cada geração, cada coração, cada buscador da verdade pudesse ouvir a aplicação viva da profecia em sua própria vida. Por isso, não basta ler as palavras, é preciso ouvir o silêncio. As pausas do Apocalipse são como ecos do céu. Elas nos lembram de que nem toda verdade pode ser capturada por descrições humanas. Algumas verdades só podem ser sentidas, experimentadas, discernidas no íntimo. O silêncio entre as linhas é um convite à oração, à meditação, ao quebrantamento. Ele nos chama a não sermos apenas consumidores de informações, mas ouvintes atentos da voz de Deus. Quem corre demais pela leitura não percebe esse detalhe,
e acaba se perdendo em teorias, enquanto aquele que para, respira e busca em oração descobre um novo universo de significado. Esse silêncio também tem um propósito pedagógico. Ele nos ensina que Deus não fala apenas pelo discurso, mas também pela pausa. Não fala apenas pelo trovão, mas também pelo sussurro. Não se revela apenas no espetáculo, mas também no recolhimento. O Apocalipse não é um livro para ser lido de forma ansiosa, como se estivéssemos tentando decifrar um código apressadamente. Ele é um livro que pede tempo, que pede escuta, que pede intimidade. O silêncio entre as linhas é o espaço onde a alma humana se encontra com o Espírito Eterno, e nesse encontro o mistério começa a fazer sentido. É nesse vazio aparente que o coração desperto encontra respostas que o intelecto sozinho jamais encontraria. Muitos estudiosos tentaram forçar interpretações, preencher os vazios com teorias, mas os que se ajoelham e escutam percebem que esse silêncio fala mais alto do que qualquer explicação. Ele nos lembra de que a palavra não é apenas texto, é espírito e vida. Ele nos leva a reconhecer que o Apocalipse não pode ser tratado como um quebra-cabeça terreno, mas como uma revelação celestial que exige entrega e sensibilidade. O silêncio entre as linhas é também o espaço do chamado. Ele nos faz sentir que há algo mais a ser descoberto, algo que nos espera, algo que ainda não foi revelado, porque depende da nossa disposição em buscar. É nesse intervalo que Deus planta a inquietação no coração, desperta o desejo de saber, de orar, de vigiar. E essa inquietação é santa, porque nos tira da acomodação, nos arranca da superficialidade e nos coloca diante do sagrado com humildade e reverência. Esse é o desafio que o Apocalipse lança a cada leitor. Você vai passar correndo pelas páginas e ignorar o silêncio, ou vai se permitir ouvir o que só pode ser escutado quando a boca de Deus se cala e o coração do homem se abre? O sinal oculto que tantos não percebem pode estar justamente nesse espaço esquecido. O que parece ausência, na verdade, é presença em sua forma mais pura. O silêncio entre as linhas não é vazio. É plenitude de um Deus que escolhe revelar-se não apenas pelo que escreve, mas também pelo que deixa para ser descoberto. O olhar perdido dos intérpretes. O olhar perdido dos intérpretes percorre séculos de história. Homens e mulheres dedicaram suas vidas a estudar o Apocalipse, mas mesmo assim deixaram escapar a essência do que estava diante deles. Concentraram-se nos sinais mais evidentes, nas imagens que despertam temor e fascínio, mas não perceberam o que se escondia em segundo plano. É como alguém que entra em uma catedral e fica deslumbrado pelos vitrais coloridos, esquecendo-se de olhar para a luz que os atravessa. Muitos estudiosos mergulharam em cálculos, teorias, especulações sobre datas e acontecimentos futuros, mas não abriram espaço para o detalhe oculto que transforma a leitura em experiência espiritual. O olhar perdido não é apenas fruto da ignorância, mas da pressa, do desejo de controlar o texto em vez de ser transformado por ele. As interpretações acumuladas ao longo dos séculos criaram uma espécie de labirinto. Teólogos de diferentes épocas ofereceram explicações, às vezes brilhantes em sua lógica, outras vezes confusas em sua aplicação. E nesse emaranhado de ideias, a simplicidade do sinal escondido acabou sendo abafada. É como se o ruído das muitas vozes tivesse encoberto o som suave da revelação divina. O resultado é uma geração que conhece de cor os símbolos, mas não percebe o chamado pessoal que vibra por trás deles. O olhar perdido dos intérpretes é o retrato de uma humanidade que prefere racionalizar o mistério em vez de se deixar conduzir pela fé. Quando olhamos para trás, percebemos que houve sinceridade em muitos desses esforços.
Havia o desejo de entender, havia a paixão pela palavra, mas faltava algo essencial, a disposição de ouvir mais do que falar. O Apocalipse não foi escrito para ser dissecado como um tratado científico, mas para ser recebido como uma carta viva, enviada por Deus para fortalecer a fé em meio à adversidade. Ao tentar controlar o texto, os intérpretes perderam a chance de serem controlados por ele. O olhar se desviou para as formas, para os cálculos, para os debates, e não para a essência que sempre esteve ali, esperando ser notada. Esse olhar perdido continua presente hoje. Quantos pregadores falam sobre o Apocalipse com eloquência, mas deixam a congregação com mais medo do que esperança? Quantos canais de comunicação exploram a curiosidade popular com títulos sensacionalistas, mas sem levar as pessoas ao encontro com Cristo? O olhar perdido dos intérpretes não pertence apenas ao passado. Ele se repete no presente, sempre que o texto é usado para alimentar especulações em vez de despertar fé. E cada vez que isso acontece, o sinal oculto continua velado, como uma joia escondida sob camadas de poeira. Mas há um caminho diferente. O olhar que se encontra não é o que busca apenas conhecimento, é o que busca discernimento. Não é o que pergunta apenas o que vai acontecer, mas o que Deus está dizendo. O Apocalipse não foi dado para satisfazer a curiosidade do homem, mas para edificar sua esperança. Por isso, aqueles que leem com oração, com humildade e com desejo de ouvir a voz do Espírito, são capazes de enxergar o que outros deixaram escapar. O olhar perdido pode ser resgatado quando se troca a postura de intérprete por discípulo, quando se abandona a pressa do intelectual para abraçar a paciência do adorador. O grande contraste é que os símbolos grandiosos atraem a mente, mas o sinal oculto toca o coração. Os intérpretes se perderam porque olharam apenas com os olhos da carne e não com os olhos da fé. Esse detalhe escondido não exige erudição, mas entrega. Não se trata de acumular teorias, mas de permitir que Deus fale de forma pessoal. O olhar perdido pode ser o de qualquer um de nós, sempre que preferimos discutir sobre a revelação em vez de nos ajoelharmos para recebê-la. E é exatamente aí que o Apocalipse se torna mais do que um livro. Ele se torna um espelho. Diante desse espelho, a pergunta é inevitável. Estamos lendo apenas com os olhos da mente ou também com os olhos do espírito? O sinal oculto não está distante, ele está no próprio texto, aguardando ser visto por aqueles que não repetem o erro dos intérpretes de antes. Esse é o chamado desta parte da jornada. Recuperar o olhar, deixar para trás a distração, o medo, a racionalização excessiva e abrir-se ao discernimento que só vem de Deus. Assim, o que parecia invisível começa a se revelar, e a palavra ganha nova vida no coração que está disposto a ouvir. A chave da linguagem oculta. A chave da linguagem oculta do Apocalipse é um dos pontos mais intrigantes que existem em toda a Escritura. Não se trata de símbolos jogados ao acaso, nem de metáforas inventadas para causar impacto literário. Cada palavra, cada imagem, cada número carrega um peso espiritual que exige discernimento. Essa linguagem não foi feita para ser lida de maneira comum, como se fosse um romance ou uma crônica. Ela foi moldada para que apenas aqueles que buscam a Deus com fé e oração possam penetrar em seus significados mais profundos. O Apocalipse fala em códigos, mas não são códigos secretos no sentido humano, e sim revelações espirituais que só se abrem para quem caminha em intimidade com o autor do texto. Quando João teve a visão na ilha de Patmos, ele não descreveu apenas o que viu, mas traduziu em palavras aquilo que o céu permitiu que ele compartilhasse. E aqui está a chave.
A linguagem do Apocalipse é construída de imagens que dialogam com a alma mais do que com a lógica. O dragão, a besta, o cordeiro, a Nova Jerusalém, todos esses elementos são mais do que figuras, são representações espirituais que pedem ao leitor que vá além da leitura literal. Quem se prende ao visível perde o essencial. A chave está no invisível, no que os olhos naturais não alcançam, mas o espírito discerne. Essa linguagem oculta também se conecta a todo o restante da Bíblia. O Apocalipse não é um livro isolado, ele é a síntese de séculos de profecia, oração e promessa. Cada metáfora remete a histórias já contadas, cada número aponta para pactos já estabelecidos, cada símbolo ecoa vozes antigas que ainda ressoam. O que parece novo, na verdade, é o cumprimento daquilo que já havia sido revelado em pedaços no Antigo Testamento. A chave da linguagem oculta é entender que nada ali é aleatório. Tudo é um grande mosaico que só faz sentido quando o leitor aceita olhar com a mesma lente que inspirou os profetas e apóstolos, a lente da fé. Mas há ainda algo mais profundo. A chave da linguagem oculta não é apenas conhecimento, é postura espiritual. Quem lê o Apocalipse com ansiedade, tentando adivinhar o futuro, enxerga apenas confusão. Quem lê com soberba, tentando usar o texto para confirmar suas próprias ideias, acaba distorcendo o sentido. Mas quem lê com humildade, em oração, permitindo que o Espírito Santo interprete as palavras, encontra a chave que abre o coração do livro. É como se o Apocalipse fosse uma porta trancada, e a chave não estivesse na mente, mas no coração que se entrega. A linguagem oculta também cumpre uma função divina: separar. Ela distingue aqueles que querem apenas um espetáculo daqueles que realmente buscam uma revelação. Deus permite que muitos passem pelas páginas e não entendam, para que o texto não seja banalizado. O Apocalipse é reservado a quem tem sede de verdade, não a quem tem curiosidade superficial. E isso é fundamental, porque essa linguagem molda não apenas o conhecimento, mas o caráter. Quem se debruça sobre ela com fé é transformado, aprende a vigiar, a esperar, a confiar. A chave abre não só o texto, mas também o coração daquele que lê. Essa linguagem, por mais misteriosa que pareça, não é um obstáculo, mas um convite. Ela nos lembra de que a fé não se apoia apenas no que se entende, mas no que se crê. Ler o Apocalipse é ser desafiado a enxergar o invisível, a confiar no que não se pode explicar totalmente. Essa chave não é entregue de uma vez só, mas vai sendo revelada pouco a pouco, na medida em que a caminhada espiritual avança. É como um relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo, mais claro tudo se torna. O sinal oculto de que falamos está escondido justamente nessa linguagem, nesse modo de comunicação, que não se revela para os distraídos, mas para os vigilantes. Ele não se mostra aos olhos que correm, mas aos que param para orar. A chave da linguagem oculta está nas mãos de todo aquele que busca ao Senhor com sinceridade, porque o Espírito Santo é quem interpreta o que o texto humano não consegue expressar. Essa é a beleza do Apocalipse. Ao mesmo tempo em que parece fechado, está aberto para todos que se rendem diante de Deus. O eco dos profetas antigos. O eco dos profetas antigos ressoa nas páginas do Apocalipse como uma melodia que nunca deixou de ser tocada. João, ao registrar sua visão em Patmos, não escreveu isolado da história. Ele estava em sintonia com a voz de homens que, séculos antes, já haviam anunciado sinais semelhantes. Isaías falou de novos céus e nova terra. Daniel descreveu visões de reinos e criaturas misteriosas. Ezequiel relatou imagens de tronos, rios e glória. Cada profeta deixou fragmentos que pareciam dispersos, mas que, no Apocalipse, se unem como peças de um grande quebra-cabeça.
O detalhe oculto que tantos não percebem é que a revelação final não nasceu no silêncio. Ela é o som amplificado de um coro que começou a ser cantado muito antes. O eco dos profetas serve como confirmação de que nada no Apocalipse é improvisado. Deus sempre trabalhou com a história em camadas, revelando pouco a pouco, preparando os corações ao longo das gerações. Quando João descreve símbolos que parecem novos, na verdade, está retomando imagens antigas, como se fosse uma continuidade natural do que já havia sido mostrado. Isso significa que o Apocalipse não é um livro isolado, é o clímax de uma revelação que atravessa séculos. E perceber esse eco é fundamental para entender o sinal oculto, porque ele não se revela apenas no texto de João, mas na harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Muitos leitores ignoram essa conexão. Tratam o Apocalipse como se fosse uma narrativa independente, esquecendo-se de que Deus nunca fala em contradição. Os profetas antigos não apenas anunciaram o que viria, mas pavimentaram o caminho para que o Apocalipse fizesse sentido. Quem lê o último livro da Bíblia sem ouvir os ecos de Daniel, Isaías e Ezequiel acaba enxergando apenas fragmentos desconexos. Mas quando os ecos são reconhecidos, a revelação ganha corpo, forma e profundidade. O sinal oculto não é novo, ele é antigo, mas sempre atual, sempre vivo, sempre chamando a humanidade à reflexão e à conversão. É impressionante como esses ecos revelam a unidade da mensagem divina. Isaías anunciou tempos de juízo e de esperança. Daniel falou sobre reinos humanos que caem diante do reino eterno. Ezequiel descreveu um templo espiritual que ultrapassa qualquer construção terrena. No Apocalipse, todos esses elementos se encontram em uma narrativa que aponta para Cristo como centro da história. O eco dos profetas antigos não é apenas uma lembrança, é um testemunho de que Deus nunca deixou de falar e de que sua voz atravessa os séculos com a mesma autoridade. Esse eco também serve como alerta. Os profetas antigos denunciaram a corrupção, a idolatria, a injustiça e chamaram o povo ao arrependimento. O Apocalipse continua essa mesma melodia, lembrando que os erros do passado continuam presentes e que as consequências permanecem reais. O sinal oculto se revela quando entendemos que a mensagem não é apenas sobre o futuro distante, mas sobre o presente urgente. O que foi dito antes continua ecoando hoje, e ignorar esses ecos é fechar os ouvidos para o chamado de Deus. O eco dos profetas antigos é, acima de tudo, um lembrete de que a palavra de Deus é viva e coerente. Não há contradição entre o que foi revelado antes e o que foi revelado depois. O Apocalipse é o coro final de uma sinfonia que começou nos lábios dos profetas e culmina na visão de João. O sinal oculto, quando percebido nesse contexto, deixa de ser apenas um detalhe misterioso e se torna a prova de que Deus está no controle da história do início ao fim. O eco dos profetas antigos nos convida a olhar para trás, não como quem busca curiosidade histórica, mas como quem reconhece a fidelidade de Deus em cada geração. É por isso que esse eco não pode ser ignorado. Ele mostra que o Apocalipse não é um enigma sem raiz, mas a consumação de uma revelação contínua. Ele nos lembra que a voz de Deus não se cala e que ao longo dos séculos o Espírito continua falando, repetindo verdades antigas em novas circunstâncias. Quem escuta o eco dos profetas percebe que a Bíblia inteira se entrelaça em um só testemunho. O plano de Deus é perfeito, soberano e irresistível. E nesse plano, o sinal oculto do Apocalipse não está sozinho. Ele é sustentado por um coro de vozes que ecoam desde os primeiros dias até hoje. O testemunho silencioso da Igreja. O testemunho silencioso da Igreja é uma das partes mais profundas e menos lembradas quando falamos sobre o Apocalipse.
Durante os primeiros séculos, homens e mulheres que não tinham templos grandiosos, nem proteção política, carregavam dentro de si a chama da fé, sustentados pela esperança de que Cristo voltaria e cumpriria tudo o que havia prometido. Esses cristãos viviam em meio a perseguições, privações e sofrimentos inimagináveis, mas o que os fortalecia não eram cálculos sobre o futuro nem teorias complexas, e sim a convicção de que as visões de João eram verdadeiras. A igreja não gritava, não impunha sua força pela espada, não escrevia tratados sofisticados para tentar impressionar os intelectuais. Seu testemunho era silencioso, mas firme, como uma luz acesa em meio à escuridão. Esse testemunho silencioso também nos revela como o sinal oculto do Apocalipse se manifestava sem precisar de palavras. O simples fato de aqueles cristãos manterem a fé, mesmo quando eram lançados às arenas ou marginalizados pela sociedade, já era uma pregação viva. Eles não precisavam explicar cada símbolo ou detalhar cada enigma, porque a própria vida deles era uma interpretação encarnada da profecia. Era como se dissessem: o mundo pode tentar nos apagar, mas o Cordeiro já venceu, e a vitória que ele conquistou é maior do que qualquer poder terreno. O silêncio da igreja falava mais alto do que qualquer discurso. A história mostra que esse testemunho atravessou séculos. Monges que copiavam escrituras em mosteiros distantes, mártires que enfrentavam torturas, famílias que se reuniam secretamente para orar. Todos eles carregavam, sem perceber, a revelação de que o Apocalipse não era apenas um texto sobre catástrofes, mas uma carta de esperança. Essa igreja, aparentemente frágil, foi o maior sinal de que a profecia se cumpria. O sinal oculto estava no fato de que, em vez de ser destruída, ela se fortalecia. A cada tentativa de silenciá-la, sua voz silenciosa ecoava ainda mais forte. Esse testemunho silencioso também nos confronta hoje. Vivemos em um tempo em que muitos querem ser ouvidos, querem visibilidade, querem falar mais alto do que os outros. Mas o Apocalipse nos lembra que a verdadeira força da igreja não está no barulho, mas na fidelidade. O testemunho que impacta o mundo não é o das palavras vazias, mas da vida que revela Cristo mesmo no sofrimento. O sinal oculto, quando visto nessa perspectiva, é que a igreja continua a ser sustentada não por sua estrutura, mas pelo Espírito Santo. Essa realidade é um lembrete poderoso de que a palavra de Deus não depende de circunstâncias favoráveis para se cumprir. Há também uma dimensão espiritual nesse testemunho silencioso. Ele nos mostra que Deus não precisa de grandiosidade humana para confirmar sua verdade. Ele usa o pequeno, o escondido, o aparentemente fraco para confundir os fortes e revelar sua glória. O silêncio da igreja é, na verdade, um grito espiritual que atravessa o tempo e alcança cada geração. E quem tem sensibilidade percebe que esse grito ecoa até hoje. Mesmo quando as vozes humanas falham, o Espírito continua falando. Mesmo quando as estruturas desmoronam, a presença de Deus permanece. O Apocalipse, ao mostrar o sinal oculto, nos convida a enxergar esse testemunho com outros olhos. Não se trata apenas de estudar visões ou esperar acontecimentos, mas de reconhecer que a igreja, em sua fidelidade silenciosa, já é parte da revelação. Cada crente que permanece firme em oração, cada pessoa que continua confiando em Deus em meio às lutas, cada coração que não desiste mesmo quando o mundo se levanta contra a fé, todos eles são continuação desse testemunho que não precisa de palavras para ser verdadeiro. Esse silêncio é, ao mesmo tempo, memória e profecia. Ele guarda a lembrança de tudo o que os primeiros cristãos viveram e aponta para o futuro da igreja que ainda enfrenta provações. Ele nos diz que a voz de Deus não depende de ruído, mas de presença.
O testemunho silencioso da Igreja é a prova de que o Apocalipse não é apenas um livro para ser lido, é uma realidade para ser vivida. O sinal oculto está justamente nessa fidelidade discreta, nesse permanecer constante, nesse brilhar que não se apaga, mesmo quando o mundo tenta apagar toda a esperança. A conexão escondida com o presente. A conexão escondida com o presente é a parte que mais surpreende aqueles que olham para o Apocalipse apenas como uma narrativa distante, presa ao passado ou projetada para um futuro ainda indefinido. O que muitos não percebem é que o texto pulsa aqui e agora, que seus sinais não estão restritos a eras antigas ou a tempos vindouros, mas atravessam a história e se manifestam de forma constante na vida cotidiana. O detalhe oculto, tantas vezes ignorado, é que o Apocalipse fala tanto do fim quanto do hoje. Ele não é apenas profecia futura, é diagnóstico presente. É uma revelação que expõe a realidade espiritual do nosso tempo, um espelho onde vemos refletidas nossas crises, nossos desafios e até mesmo nossa esperança. Olhar para o mundo atual é perceber essa conexão. Vivemos dias de incerteza, onde a violência cresce, a fé é questionada, os valores são distorcidos e a espiritualidade é trocada por superficialidade. Tudo isso parece apenas consequência social, mas quando colocado à luz do Apocalipse, ganha outro peso. O sinal oculto se revela como aviso. A palavra já havia descrito o enfraquecimento da fé, a multiplicação do engano, o surgimento de poderes que seduzem e manipulam. Não se trata de catástrofes aleatórias, mas de uma linha contínua que confirma a coerência da profecia com os dias em que vivemos. Quem olha para os jornais sem essa lente vê apenas caos. Quem olha à luz do Apocalipse percebe o cumprimento de algo que já estava escrito. Essa conexão com o presente também nos mostra que o Apocalipse não pretende ser apenas uma previsão. Seu objetivo é despertar. O sinal oculto não foi deixado para gerar medo, mas para abrir os olhos. Quando relacionamos as visões de João com as crises atuais, entendemos que a revelação não está distante, mas grita diante de nós. É como se cada página dissesse: não durma, não se distraia, não pense que está tudo normal. Há um movimento espiritual acontecendo por trás das cortinas da história. E você precisa estar atento para não ser levado pelo engano. O mais impactante dessa conexão é perceber que o texto não fala apenas de sistemas políticos, de impérios ou de eventos globais. Ele fala da vida pessoal. O Apocalipse descreve batalhas cósmicas, mas essas batalhas ecoam dentro de cada coração. O sinal oculto se manifesta no presente quando percebemos que as forças que seduzem as nações também tentam seduzir nossa fé individual. As pressões externas, os convites ao pecado, as vozes que relativizam a verdade, tudo isso está ligado ao mesmo espírito que o Apocalipse denuncia. A revelação é global, mas também é íntima. É nesse ponto que muitos se assustam porque preferem acreditar que o Apocalipse é apenas sobre o futuro distante. Reconhecer sua conexão com o presente significa admitir que ele exige decisão agora. Significa entender que o chamado à vigilância, à santidade e à perseverança não pode ser adiado. O sinal oculto não é um lembrete para daqui a séculos, mas para hoje, para cada momento em que precisamos escolher entre viver pela fé ou ceder ao sistema que nos afasta de Deus. Essa conexão escondida também revela o cuidado de Deus. Ele não quis que o Apocalipse fosse apenas uma carta de aviso sobre catástrofes, mas um guia de esperança para cada geração. Desde a igreja primitiva até nós, a revelação sempre encontrou aplicação prática. O sinal oculto mostra que Deus continua falando, que a palavra não perdeu sua força, que cada crise é também oportunidade de crescimento espiritual. O Apocalipse não é apenas o livro do fim,
É o livro da perseverança, do despertar e da vitória. O detalhe que poucos percebem é que essa conexão exige discernimento. Muitos veem as crises, mas não ligam os pontos. Muitos sentem a pressão espiritual, mas não reconhecem a origem. É por isso que o sinal oculto permanece velado para tantos. Só quem busca em oração, quem vive em comunhão com Deus, consegue enxergar que o presente já está impregnado da mensagem do Apocalipse. É esse olhar espiritual que transforma desespero em fé, caos em esperança, medo em confiança. Assim, o Apocalipse deixa de ser apenas um livro sobre o amanhã e se torna um chamado urgente para hoje. A conexão escondida com o presente é a prova de que a palavra de Deus não envelhece, não se desgasta, não perde relevância. Pelo contrário, ela se renova a cada tempo, falando com força ao coração de cada geração. O sinal oculto não está apenas no futuro que virá, mas no agora, que clama por despertar, fé e vigilância. O chamado à vigilância interior. O chamado à vigilância interior é uma das verdades mais desafiadoras que o Apocalipse traz de forma sutil. Muitos esperam que os sinais estejam apenas nos céus, nos movimentos da política mundial, nas crises econômicas ou em fenômenos extraordinários, mas esquecem que o maior campo de batalha é o coração humano. O sinal oculto não aparece apenas no cenário externo. Ele se manifesta dentro de cada pessoa que precisa decidir a quem vai entregar sua atenção e sua fé. Esse chamado não é para que fiquemos apenas observando o que acontece ao nosso redor, mas para que despertemos para o que acontece em nosso íntimo. A vigilância não é apenas contra ameaças visíveis, é contra a distração, a indiferença e a frieza espiritual que tentam se instalar em silêncio. Esse chamado à vigilância interior confronta diretamente o ritmo da vida moderna. Somos cercados por distrações constantes, bombardeados por informações, mergulhados em preocupações que sugam nossa energia. E enquanto nos ocupamos com o urgente, esquecemos do essencial. É nesse espaço que o sinal oculto fala com mais força. Desperte, porque a maior perda não é ignorar os sinais externos, mas perder a sensibilidade do coração diante da voz de Deus. O Apocalipse nos lembra que vigiar é estar pronto não apenas para acontecimentos grandiosos, mas para resistir às pequenas concessões que aos poucos roubam nossa fé. Quando João descreve as igrejas no início do livro, ele não fala apenas de estruturas físicas, mas de estados espirituais. Ele aponta comunidades que perderam o primeiro amor, que se tornaram mornas, que se distraíram com riquezas e compromissos com o mundo. Esse é o mesmo alerta que ecoa para nós. A vigilância interior significa examinar constantemente nossa alma, perceber onde estamos esfriando, onde estamos cedendo, onde estamos nos afastando. O sinal oculto não é apenas uma profecia para os últimos dias, é um alerta para hoje. Vigiai, porque a queda espiritual começa no interior, muito antes de ser percebida no exterior. Essa vigilância exige oração constante. Não uma oração mecânica, mas uma oração que nos mantém conectados à presença de Deus, que afia nossa percepção espiritual e nos fortalece contra as sutilezas do engano. O Apocalipse revela que o inimigo não age apenas de forma óbvia, ele se disfarça, seduz, oferece atalhos que parecem agradáveis. Sem vigilância interior, caímos nesses atalhos sem perceber. Mas quando o coração está desperto, discernimos a mentira antes mesmo que ela se apresente por completo. Essa é a diferença entre quem vê o sinal oculto e quem o ignora. O chamado à vigilância interior também nos lembra de que a fé não pode ser vivida no automático. Não basta frequentar cultos, repetir palavras, ouvir mensagens. É preciso manter a chama acesa todos os dias, no secreto, no íntimo. A vigilância não é apenas coletiva,
ela é pessoal. Cada um precisa decidir vigiar sua mente, suas emoções, seus desejos. É nesse lugar silencioso que o sinal oculto ganha vida, porque Deus fala primeiro ao coração antes de falar ao mundo. Quem não vigia dentro de si corre o risco de ser surpreendido quando os grandes sinais externos se manifestarem. Essa vigilância, longe de ser fardo, é na verdade proteção. Ela nos livra das armadilhas que parecem pequenas, mas que têm força de desviar todo um caminho. É como uma sentinela de madrugada. Seu trabalho pode parecer tedioso, mas sua atenção salva vidas. O mesmo acontece conosco. Vigiar interiormente é permanecer atento mesmo quando tudo parece tranquilo, porque a paz aparente muitas vezes esconde batalhas espirituais em curso. O Apocalipse nos mostra que a vitória final pertence a Cristo, mas a perseverança diária depende da nossa vigilância. O chamado à vigilância interior é um convite à profundidade. Ele nos desafia a não sermos apenas espectadores da profecia, mas participantes ativos da revelação. Ele nos lembra que o Apocalipse não é só sobre o que acontecerá ao mundo, mas sobre o que está acontecendo dentro de cada vida agora. O sinal oculto nos conduz ao autoconhecimento espiritual, ao despertar da alma que decide viver com os olhos abertos para Deus. Vigiar é não se conformar, é não se perder em distrações, é escolher diariamente permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor insiste em nos fazer dormir espiritualmente. A provação da fé diante do oculto. A provação da fé diante do oculto é talvez uma das experiências mais intensas que o Apocalipse nos propõe. Ler suas páginas é como atravessar um território cheio de sombras, símbolos e enigmas que não se deixam decifrar com facilidade. Essa obscuridade não é um erro, mas uma estratégia divina. Deus permite que nem tudo esteja claro, porque a fé verdadeira se prova no silêncio, na espera e na confiança diante do que não se entende. O sinal oculto está ali não para nos afastar, mas para testar até que ponto estamos dispostos a confiar em quem fala, mesmo quando não compreendemos plenamente o que ele diz. A provação da fé acontece justamente porque o coração humano anseia por controle. Queremos respostas imediatas, explicações detalhadas, garantias visíveis. Mas o Apocalipse nos coloca em uma posição desconfortável. Somos chamados a crer mesmo sem entender, a esperar mesmo sem saber quando, a confiar mesmo quando tudo parece confuso. Esse é o ponto onde muitos se perdem, porque confundem fé com lógica, revelação com ciência, promessa com cálculo. A verdadeira fé é provada quando você escolhe permanecer mesmo sem ter todas as respostas. O oculto, então, deixa de ser um obstáculo e se torna o ambiente em que a fé cresce. Essa aprovação também nos revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não nos chama a acreditar apenas quando tudo está evidente, mas a confiar em meio ao mistério. O Apocalipse exige do leitor não apenas paciência, mas rendição. É nesse espaço que a fé se diferencia da curiosidade. A curiosidade quer saber, a fé quer permanecer. O oculto separa os que buscam apenas informação daqueles que desejam transformação. E é por isso que o sinal escondido é tão precioso. Ele nos mostra que a maturidade espiritual não vem do quanto entendemos, mas do quanto confiamos no Senhor. Essa provação da fé se repete em toda a Bíblia. Abraão foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde ia. Jó permaneceu fiel, mesmo sem compreender suas dores. Os discípulos de Jesus caminharam ao lado do Mestre sem entender plenamente seus ensinamentos até que tudo se cumprisse. O Apocalipse segue a mesma lógica. Nos chama a atravessar a noite, confiando que amanhã chegará, ainda que não saibamos a hora.
A fé é provada porque Deus não nos entrega mapas detalhados, mas nos dá a bússola da sua promessa. A provação diante do oculto também serve como preparação. Quando conseguimos permanecer firmes em meio ao que não compreendemos, estaremos prontos para enfrentar as grandes tribulações que ainda virão. Aquele que se desespera diante do silêncio não terá forças diante do estrondo. Mas aquele que confia no detalhe, que não entende, aprenderá a confiar no cenário que parece impossível. A fé se fortalece quando é exercitada na escuridão. Cada silêncio aceito, cada dúvida entregue em oração, cada lágrima regada de esperança é como raiz que aprofunda a árvore da nossa confiança em Deus. O sinal oculto no Apocalipse, portanto, não é apenas informação escondida, é ferramenta de Deus para moldar a fé do seu povo. Ele nos força a decidir: vamos abandonar a caminhada porque não compreendemos tudo, ou vamos seguir confiando que aquele que revelou o início também sustenta o fim? Essa decisão é a verdadeira prova. O oculto não é barreira, é purificação. Ele nos livra da fé superficial, que só acredita quando vê, e nos leva para uma fé madura, que acredita porque conhece o caráter de quem prometeu. Essa provação também gera intimidade. Quando a lógica falha e o conhecimento humano se mostra limitado, só resta se apoiar em Deus. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas conceito e se torna relacionamento. O Apocalipse nos coloca frente a frente com o limite da nossa razão para que aprendamos a depender da revelação divina. O oculto nos faz ajoelhar, nos faz clamar, nos faz buscar. E é justamente nessa busca que encontramos não apenas respostas, mas a presença daquele que é a própria resposta. A provação da fé diante do oculto não é algo para ser temido, mas para ser abraçado. Ela nos mostra que a vitória final não será daqueles que decifraram todos os símbolos, mas daqueles que permaneceram fiéis, mesmo sem compreendê-los por completo. O sinal oculto é a escola onde a fé é treinada, onde o coração é lapidado e onde a confiança em Deus é consolidada. No fim, não é o conhecimento que nos sustenta, mas a fé. E o Apocalipse deixa isso claro. Bem-aventurados os que permanecem, porque deles é a coroa da vida, a revelação que transforma olhares. A revelação que transforma olhares é o ponto em que o Apocalipse deixa de ser um livro distante e passa a ser um espelho diante da alma. Até aqui, caminhamos entre enigmas, símbolos, sinais ocultos e silêncios que exigem fé, mas há um momento em que a mensagem se mostra de forma tão clara que muda completamente a forma como vemos o mundo. Essa revelação não é apenas sobre o futuro, ela é uma chave que abre os olhos do coração. Quem antes via apenas caos, começa a enxergar propósito. Quem antes via apenas juízo, começa a enxergar graça. Quem antes lia com medo, passa a ler com esperança. A revelação é a mesma, mas o olhar é transformado, e é isso que faz toda a diferença. A transformação acontece porque o Apocalipse nos mostra Cristo em sua plenitude. Ele não aparece apenas como juiz que vem com poder, mas como cordeiro que foi morto e vive para sempre. Esse contraste muda a perspectiva. Não se trata apenas de sinais assustadores, mas da lembrança constante de que, em cada cena, Cristo é o centro. Essa revelação altera o olhar porque nos tira da posição de espectadores assustados e nos coloca como participantes de uma história em que já existe vitória garantida. O sinal oculto ganha sentido quando entendemos que a revelação é, acima de tudo, sobre a soberania e o amor de Deus. Essa mudança de olhar também toca a forma como vemos a vida. O Apocalipse não nos convida a fugir do mundo, mas a permanecer nele com uma nova postura. Quando os olhos são abertos, percebemos que os desafios, as crises e até as dores carregam um significado maior. Não são acidentes, são parte de um processo que aponta para a consumação da promessa.
A revelação transforma o olhar porque nos faz enxergar a história como linha reta conduzida por Deus, mesmo quando parece confusa e tortuosa aos nossos olhos limitados. O sinal oculto se revela como certeza de que nada está fora do controle do Senhor. Essa transformação é tão poderosa que muda também a forma como enxergamos a nós mesmos. Quem antes se via pequeno, incapaz, perdido no meio de tantas forças contrárias, começa a se enxergar como herdeiro de uma promessa, como alguém chamado para vencer. O Apocalipse não foi escrito para gerar desespero, mas para encorajar. E quando essa revelação é compreendida, o olhar se enche de coragem, de esperança e de fé. O detalhe que parecia apenas um mistério oculto passa a ser combustível para a caminhada. O que era motivo de medo se transforma em fonte de perseverança. Há também uma mudança na forma como enxergamos os outros. O olhar transformado deixa de ver apenas adversários ou instrumentos do caos e começa a perceber pessoas que precisam ser alcançadas pela mesma graça. A revelação não nos torna juízes impiedosos, mas testemunhas de Cristo em um mundo em trevas. Quem entende o Apocalipse com olhos transformados não se isola em medo, mas se lança em amor, sabendo que cada vida pode ser resgatada antes que a história chegue ao seu desfecho. Esse é um dos efeitos mais profundos do sinal oculto. Ele nos leva a enxergar com compaixão aquilo que antes víamos apenas com julgamento. Essa revelação que transforma olhares não acontece de uma só vez, mas em um processo. Cada leitura, cada oração, cada experiência de fé vai abrindo novas janelas no coração. É como se a cada passo o Espírito Santo tirasse um véu dos olhos e nos permitisse enxergar com mais clareza. Por isso, o Apocalipse nunca se esgota. Ele não é um livro para ser lido apenas uma vez, mas para ser meditado continuamente. O sinal oculto é revelado em camadas, e cada nova camada transforma um pouco mais a forma como vemos a Deus, o mundo e a nós mesmos. Esse é o momento em que o Apocalipse cumpre um de seus maiores propósitos: levar-nos a ver a realidade com os olhos da fé. A transformação do olhar não muda apenas percepções, muda destinos. Quem enxerga com fé, anda com coragem. Quem enxerga com esperança, persevera. Quem enxerga Cristo como centro, nunca mais se perde no meio do caos. A revelação que transforma olhares é, portanto, o coração do sinal oculto. Ela nos convida a não apenas decifrar símbolos, mas a viver uma nova forma de ver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de crer. A decisão que não pode esperar. A decisão que não pode esperar é o momento em que o Apocalipse deixa de ser apenas leitura e se torna confronto direto com a vida de cada um. Até aqui, a revelação apresentou sinais, mistérios e chamadas à vigilância. Mas tudo isso nos conduz inevitavelmente a um ponto: escolher. Não há neutralidade possível diante do Apocalipse. O sinal oculto que parecia apenas uma curiosidade ganha seu peso real quando percebemos que ele exige resposta imediata. Não é algo para deixar para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. A decisão é agora, e cada coração precisa se posicionar diante da voz de Deus que ecoa entre as linhas da profecia. Essa decisão é urgente porque o Apocalipse não fala de possibilidades, mas de certezas. Ele não descreve apenas o que pode acontecer, mas o que vai acontecer. E se o futuro já está traçado pelas mãos de Deus, o presente é o tempo da escolha. Adiar significa correr o risco de ser arrastado pelas circunstâncias, de se deixar levar pela frieza, de se acostumar com a indiferença. O sinal oculto não é uma revelação inofensiva, ele é um chamado radical que confronta a vida. Quando você o percebe, não consegue mais viver como antes.
Ele exige que você decida de que lado estará quando a história chegar ao seu desfecho. Essa urgência também se manifesta porque a vida é breve. Muitos vivem como se tivessem tempo de sobra, como se pudessem deixar as coisas espirituais para depois. Mas o Apocalipse quebra essa ilusão, lembrando que o tempo não está em nossas mãos. A decisão não pode esperar porque a eternidade está em jogo. A cada escolha diária, cada pensamento, cada atitude, estamos inclinando nosso coração para Deus ou para longe dele. O sinal oculto não permite neutralidade, porque a própria ausência de decisão já é, em si, uma escolha. O mais forte é que essa decisão não é apenas coletiva, é pessoal. O Apocalipse fala de povos, de reinos, de multidões, mas a mensagem se dirige a cada coração individualmente. O sinal oculto nos lembra que ninguém pode decidir por você. Não é sua família, nem sua cultura, nem sua comunidade. É você diante de Deus. E esse encontro não pode ser adiado. O Apocalipse mostra que haverá um dia em que todos estarão diante do trono, mas antes desse dia chegar, a escolha precisa ser feita no íntimo, no silêncio da consciência. Essa decisão também carrega uma promessa. Não é apenas sobre escapar de juízo, mas sobre receber vida abundante e eterna. O sinal oculto aponta para Cristo como o centro da revelação. E a escolha é se vamos segui-lo de forma plena ou continuar nos enganando com ilusões passageiras. Quando a decisão é tomada, o olhar se abre, o coração se fortalece e a vida ganha um propósito maior. Mas quando ela é adiada, o coração vai endurecendo e o risco é perder a sensibilidade espiritual que permite ouvir a voz de Deus. A decisão que não pode esperar é, portanto, o ápice da jornada. Não basta entender os símbolos, reconhecer os ecos dos profetas ou admirar a fidelidade silenciosa da igreja. Tudo isso nos conduz a uma pergunta: e você, o que fará com essa revelação? O Apocalipse não permite espectadores, apenas participantes. O sinal oculto está diante de você como convite e desafio. O tempo é agora, e a eternidade depende da resposta que damos hoje. Esse é o chamado que atravessa séculos e chega até nós com a mesma força. Não endureça o coração. A decisão que não pode esperar é a de se render àquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele está diante de você não apenas como juiz, mas como cordeiro que foi morto e reviveu para oferecer vida eterna. O Apocalipse mostra que esse momento não pode ser adiado. Cada segundo conta, cada escolha pesa, cada atitude define o rumo. O sinal oculto é a lembrança de que a oportunidade está aberta, mas não estará para sempre. O despertar final. O despertar final é o clímax da revelação, o instante em que todos os sinais, silêncios, provações e chamados se unem para mostrar o verdadeiro propósito do Apocalipse. Não se trata apenas do desfecho de uma narrativa, mas do ponto em que o coração humano é confrontado com a grandeza da eternidade. Esse despertar é mais do que tomar consciência, é ser sacudido de dentro para fora, como quem abre os olhos depois de um longo sono e percebe a realidade com nitidez jamais experimentada. O sinal oculto, que parecia distante, agora se torna claro, não como um detalhe perdido nas páginas, mas como a voz de Deus ecoando sobre toda a criação. Esse despertar não é feito de medo, mas de certeza. Ele mostra que o Apocalipse não é apenas um livro de juízo, mas de vitória. O cordeiro que parecia frágil é revelado como o rei que reina para sempre, e a Nova Jerusalém surge não como mito, mas como destino. O despertar final transforma todo o percurso da história em uma linha coerente que aponta para Cristo. Tudo aquilo que parecia caos, dor ou confusão se revela como parte de um plano maior, e o olhar humano, antes limitado, é aberto para enxergar a glória de Deus em plenitude.
Esse é o momento em que a esperança deixa de ser promessa e se torna realidade palpável. Mas o despertar final não é apenas coletivo, ele também é pessoal. Cada vida, cada coração, cada alma é chamada a se levantar de sua letargia espiritual. O sinal oculto mostra que não é suficiente saber sobre o Apocalipse, é preciso vivê-lo. Despertar significa abandonar a indiferença, romper com a mornidão, reconhecer que a eternidade não é teoria, mas destino. Esse despertar é obra do Espírito, que sopra vida onde havia morte, que acende fé onde havia dúvida, que desperta amor onde havia frieza. Ele não é apenas um evento, é uma experiência que transforma para sempre. O impacto desse despertar é tão grande que não deixa espaço para neutralidade. Ou o coração se abre para receber a luz, ou se fecha para permanecer na escuridão. O Apocalipse mostra que, no fim, tudo converge para Cristo, e diante dele não há como ficar indiferente. O despertar final é o instante em que cada pessoa entende que a história não gira em torno do caos, mas em torno do trono de Deus. E diante desse trono, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda criação reconhecerá a soberania do Senhor. Esse despertar também traz consolo. Ele lembra que o sofrimento não tem a última palavra, que a dor não será eterna, que a morte não é o fim. O Apocalipse não termina em destruição, mas em restauração. A promessa de novos céus e nova terra é a culminação da esperança cristã, e o despertar final é o convite para enxergar que, mesmo agora, já podemos experimentar os primeiros raios dessa nova realidade. O sinal oculto, que acompanhou a jornada de forma discreta, se revela como anúncio da vitória definitiva. Deus é fiel e seu plano se cumpre. Esse é o momento em que não há mais dúvidas nem sombras. O despertar final une mistério, fé e esperança em uma só verdade. Tudo o que Deus disse se cumpriu, tudo o que parecia oculto se revelou, tudo o que parecia distante chegou. É a certeza de que Ele continua falando, até através do que antes parecia invisível. O Apocalipse termina não com incerteza, mas com triunfo. E esse triunfo não é apenas de Deus distante, mas de Cristo que reina em nós, que desperta cada coração para viver a eternidade já no presente. Esse é o chamado último e definitivo. Desperte. Não durma na indiferença, não se esconda no medo, não se perca nas distrações. O despertar final é a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da fé sobre a dúvida. É o lembrete de que o sinal oculto não estava escondido para nos confundir, mas para nos conduzir até aqui, ao encontro com o Deus vivo, que fala, que salva e que reina para sempre. Esse é o fim da revelação, mas também é o começo da eternidade.